STJ amplia acesso a acordos de não perseguição penal. Em uma decisão importante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a existência de um crime continuado não impede que um acusado celebre um acordo de não perseguição penal, ANPP. Essa decisão, que pode ser aplicada a processos em andamento, amplia o acesso a esse benefício legal. A quinta turma do STJ entendeu que a interpretação do artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso 2, do Código de Processo Penal permite a celebração da ANPP mesmo quando os crimes foram homicídios de forma continuada. Esta decisão baseia-se na distinção entre crime continuado e crime habitual, sendo que o primeiro não se enquadra nas vedações previstas para o acordo. O relator do caso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o objetivo é buscar um equilíbrio entre a necessidade de punir crimes e a garantia dos direitos dos acusados. Ao permitir a celebração da ANPP em casos de crime continuado, o STJ contribui para a desjudicialização de processos e para a efetivação da justiça. Para que o acordo seja possível, é necessário que sejam cumpridos alguns requisitos legais, como a ausência de violência ou grave ameaça, uma pena mínima inferior a 4 anos e a confissão formal do acusado. Superior Tribunal de Justiça derruba denúncia por tráfico, ao anular provas obtidas de celular. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu anular uma notificação por tráfico de drogas, após considerar inválidas as provas obtidas a partir do celular do acusado. A sexta turma do tribunal entendeu que não houve comprovação de consentimento livre e espontâneo do suspeito para que os policiais acessassem seu aparelho. Em seu voto, o ministro Sebastião Reis Júnior explicou que a simples afirmação dos policiais de que o acusado teria autorizado a busca em seu celular não é suficiente para validar as provas. É necessário que haja elementos concretos que demonstrem a voluntariedade de consentimento, como o testemunho de outras pessoas presentes no momento da abordagem, ou, preferencialmente, um registro em vídeo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça reforça a importância de garantir os direitos dos acusados e de garantir que as provas utilizadas em um processo judicial sejam obtidas de forma legal. Ao anular as instruções, o tribunal demonstra seu compromisso com a aplicação rigorosa das normas processuais penais. Superior Tribunal de Justiça abre margem para prazo em medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que os juízes podem, em alguns casos, estabelecer um prazo para as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A decisão tomada pela quinta turma busca um equilíbrio entre a proteção às vítimas e a necessidade de reavaliação periódica das medidas. A possibilidade de fixar um prazo para as medidas protetivas foi autorizada pela Lei 14.550 de 2023, que alterou a Lei Maria da Penha. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, esta mudança legislativa confere às medidas protetivas um caráter mais amplo, permitindo que os juízes avaliem cada caso individualmente e determinem o tempo de duração mais adequado. É importante ressaltar que a fixação de um prazo não significa que as medidas protetivas serão automaticamente revogadas ao final desse período. Os juízes deverão reavaliar a situação periodicamente e ouvir a vítima antes de tomar qualquer decisão. STJ garante direitos de presos e impede retroatividade de exame criminológico. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu, em um julgamento recente, que a nova exigência de exame criminológico para a progressão de regime não se aplica aos condenados antes da entrada em vigor da Lei 14.843 de 2024.
A decisão assegura a segurança jurídica e impede que os presos sejam prejudicados por uma lei mais rigorosa aplicada retroativamente. A sexta turma do STJ entendeu que até alteração na legislação penal que tornou o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime configura uma lei nova mais grave. Essa nova lei não pode ser aplicada até a fatos ocorridos antes de sua vigência, pois isso violaria princípios constitucionais como o da irretroatividade da lei penal mais grave. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, destacou que a Constituição Federal e o Código Penal proíbem a aplicação retroativa de leis que prejudiquem o acusado. O ministro citou como precedente a súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a Lei 11.464 de 2007, que trata da progressão de regime para condenados por crimes hediondos, não se aplica aos casos anteriores à sua vigência. STJ permite acordos de não perseguição penal em processos em andamento, mas deixa dúvidas sobre qual MP deve avaliar. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que é possível celebrar acordos de não perseguição penal, ANPP, em processos criminais que já estavam em andamento quando a lei que instituiu esse tipo de acordo entrou em vigor. No entanto, o corte deixou em aberto a questão de qual órgão do Ministério Público, JuPar-MP, deve avaliar a possibilidade de celebrar o acordo nesses casos. A decisão do STJ segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, que já havia autorizado a aplicação retroativa da ANPP. A partir de agora, o MP terá a oportunidade de oferecer o acordo em processos que ainda não foram julgados, mesmo que a denúncia já tenha sido recebida. Uma das principais dúvidas que a decisão do STJ deixou é sobre qual órgão do Ministério Público será responsável por avaliar a possibilidade de celebrar a ANPP em processos que já estão em andamento. Isso porque, nesses casos, tanto o MP que ofereceu uma denúncia quanto o MP federal pode ter interesse no caso. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça não se posicionou sobre essa questão, argumentando que ela não estava diretamente relacionada aos recursos repetitivos que estavam sendo julgados. No entanto, os ministros consideraram a importância de se definir qual órgão do MP terá essa atribuição, para evitar conflitos de competência. O STJ concluiu que a ANPP é um instituto jurídico híbrido, com características tanto processuais quanto materiais. Por isso, é possível aplicar a ele o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, permitindo que os acordos sejam celebrados em processos em andamento. O tribunal também reuniu que o MP deve avaliar a possibilidade de celebrar a ANPP na primeira oportunidade que tivermos nossos processos em andamento, seja de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do juiz. TJPR concede indulto natalino a condenado por tráfico privilegiado após erro em processo. O Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR, decidiu que um homem condenado por tráfico de drogas privilegiado tem direito ao indulto natalino, mesmo que sua pena inicial tenha sido superior a 5 anos. A decisão baseia-se num dispositivo específico do decreto presidencial que concede o benefício a condenados por tráfico que tiveram direito ao redutor de pena. Inicialmente, o condenado foi julgado reincidente por engano, o que o impediu de obter a redução da pena prevista para o tráfico privilegiado. Após a correção desse erro, a defesa do condenado pediu o indulto natalino, mas o pedido foi negado em primeira instância. Ao analisar o caso, o desembargador Rui Alves Henriques, relator do processo, concluiu que a negativa do indulto era ilegal. O magistrado explicou que o dispositivo do decreto presidencial, que limita o indulto a penas de até 5 anos,
não se aplica aos casos de tráfico privilegiado, uma vez que outro dispositivo específico prevê a concessão do benefício para esses casos. TJSP solta homem preso preventivamente por falta de justificativa sólida. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, determinou a soltura de um homem que estava preso preventivamente por tráfico de drogas e outros crimes. A decisão baseia-se na falta de justificação concreta para a manutenção da prisão, uma vez que o réu já havia respondido ao processo em liberdade e não apresentava risco de fuga ou de reincidência. O juiz de primeira instância havia decretado a prisão preventiva do homem, fundamentando sua decisão na gravidade dos crimes e na pena aplicada. No entanto, a defesa recorreu da decisão, alegando que a fundamentação do juiz era genérica e não apresentou motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva. Ao analisar o caso, o desembargador Diniz Fernando encontrou os argumentos da defesa. O desembargador destacou que a decisão de primeira instância não indicava fatos concretos que justificassem a privação da liberdade do réu, além de não considerar que ele já havia respondido ao processo em liberdade sem qualquer problema. TJSP condena Estado por demora no atendimento médico a preso que morreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a notificação do Estado à indenização por danos morais aos filhos de um preso que morreram após passar mal na cadeia e não receberam atendimento médico adequado. A decisão do TJSP reforça a responsabilidade do Estado em garantir a integridade física e a vida dos detentos sob sua custódia. O caso envolveu um preso que cumpriu pena no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá e passou mal em maio de 2019. Apesar de informações de que o preso estava em estado grave e sem receber cuidados adequados, a direção da unidade prisional só providenciou a internação hospitalar cerca de 15 dias depois. O preso morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Ao analisar o caso, o desembargador Martim Vargas, relator do processo, destacou que a demora no atendimento médico ao preso configura uma falha grave do Estado, que tem o dever de garantir a saúde e a segurança dos detentos. O desembargador ressaltou que a Constituição Federal garante a todos os cidadãos, inclusive aos presos, o direito à vida e à dignidade. A decisão do TJSP foi unânime e o valor da indenização fixada em R$60 mil foi anulado. O tribunal entendeu que a demora no atendimento médico ao preso sofrimento aos seus filhos, que perderam o pai de forma evitável. STJ. Embriaguez ao volante não é sinônimo de intenção de matar. Em um julgamento recente, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, anulou as denúncias de um homem acusado de homicídio doloso após um acidente de trânsito em que estava embriagado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a embriaguez por si só não é suficiente para caracterizar o dolo eventual, ou seja, a intenção de matar, mesmo que indireta. O caso envolveu um acidente em que o motorista embriagado atingiu 2 ciclistas, causando a morte de um deles. A acusação alegou que o motorista, ao dirigir sob efeito de álcool e em alta velocidade, envolveu o risco de causar a morte das vítimas. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as provas apresentadas não eram suficientes para sustentar essa acusação. O ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, destacou que a conclusão dos jurados de que havia dolo eventual foi bastante às provas dos autos. Segundo o ministro, a simples constatação de embriaguez do motorista sem outras evidências concretas, não é suficiente para caracterizar a intenção de matar. O STJ ressaltou a importância de se analisar cada caso de forma individualizada com base nas provas específicas.
O corte alertou para o perigo de se presumir a culpa do motorista embriagado em todos os casos, sem uma análise rigorosa das provas. As fontes das decisões encontram-se na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo e não quer perder mais decisões judiciais, considere se inscrever no canal, deixe seu like, um comentário para que mais pessoas também recebam este conteúdo. Até o próximo vídeo.